saudações. Quarto ano, episódio 11, Gustavo, é isso? Episódio 11 já, É isso Ivan. aí. Então, mais um Podville começando. E hoje, para nós que tentamos entrar nas redes sociais, a gente vai ter uma aula, uma professora de redes sociais. Vamos tentar aprender, né, É Gustavo? isso mesmo, Como é ter Ivan. sucesso de verdade nas redes sociais, né? Ficamos um tempo aqui sem aparecer, né? Cerca de um mês sem programa, mas falei, quando a gente voltasse, a gente ia voltar com entrevistas novas, novidades. E hoje a gente já traz uma pessoa que é referência na área onde ela tá atuando com conteúdo. Apesar de nova, é uma referência já, né? E isso quem diz não somos nós, né? Somos mais de 200 mil seguidores que ela tem ativos no Instagram, fora TikTok e outras redes sociais. Então a gente quer primeiramente receber aqui a Júlia Lazarotto, né? Ela vai se apresentar, falar um pouco sobre ela e eu tenho certeza que vai ser um programa incrível. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Júlia, eu tenho 13 anos. Eu tô há pouco tempo relativamente nas redes sociais, mas eu já tô gostando bastante dessa experiência nova, né, que eu nunca imaginei pra minha vida. Então, Júlia, quando que tu começou assim a trabalhar com isso? Quando que falou, pô, acho que eu vou fazer um conteúdo aqui na internet? Se foi voluntário, se já tinha como ideia isso, né? Uhum. Então, eu comecei nas férias desse ano, né? Eu comecei por um motivo que eu tinha bastante vergonha, na verdade, de postar. É uma coisa que eu falo dos meus redes sociais, né, pra não ter vergonha, mas eu tinha. O pessoal me julgar lá da minha sala. E daí eu comecei nas férias. Só que essa vontade de fazer conteúdo já vinha de muito tempo, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de falar com as pessoas. Eu fazia vídeo, abrindo o LOL pro meu espelho mesmo, né? Ficava brincando assim. E daí, esse ano eu falei, não, vamos começar a gravar, né? Eu já tô com 13 anos, acho que já dá pra começar a produzir conteúdo. Já estou com 13 anos. Eu tenho também lá em casa, eu tenho uma filha de 7, uma de 13 e uma de 15, né? E não tem como hoje. A rede social é inerente, faz parte da vida. Tu pode até querer negar, não gosto, não quero participar, mas de uma maneira e outra, Vai tu estar tá, envolvido tá nela. envolvido de alguma forma ou de outra. Eu O que me chamou a atenção, esse ano tu começou? eu comecei em fevereiro, e daí eu comecei com o TikTok, só que no Instagram eu comecei em abril. Tá, vamos lá. Em fevereiro, tu não tinha TikTok, Eu tinha, só que eu não produzia não conteúdo. produzia conteúdo. Uhum. Quantos seguidores tu tinha no TikTok em fevereiro? É, nada. Tipo assim, quando eu comecei a gravar, eu fiquei com um mês mais ou menos, eu acho, ou sei lá, 2 semanas, com 100 seguidores, fiquei parada assim. Aí teve Sim. um vídeo meu que ele bombou, deu, no final, né, porque essa conta foi banida. Daí no final dessa conta ele tava batendo 4 milhões de visualizações. E daí ele me deu, tipo, Mas meus por causa primeiros 10 desse mil. vídeo. Ele deu meus primeiros 10 mil. Daí depois eu postei outros que começou a Aham. dar o resto, entendeu? E qual é que tinha nesse primeiro vídeo? Tem que ter um vídeo, eu já escutei isso antes, né? Tem que ter um vídeo pra estourar a bolha. É É, isso? tem, porque antes eu ficava assim, nas 1000 visualizações no máximo, tipo Uhum. assim, eu lembro que meu primeiro vídeo que bateu 1000 curtidas, eu estava super feliz, eu fiquei: "Ai, meu Comemorando. Deus, muito legal". Eu fixei o vídeo, e daí teve esse que ele bateu, 1 milhão de visualizações no começo, e eu fiquei: "Nossa, realmente tá começando foi para o mundo", Sim. sabe? Mas esse de 1 milhão é por causa desse material que tu vinha fazendo ou porque esse vídeo tem alguma explicação pra esse vídeo estourar? É que eu peguei um conteúdo, que era a Momo, que na minha época, tipo assim, na minha geração, foi uma coisa que marcou bastante. Momo era uma mulher estranha, aterrorizante, que as crianças tinham muito medo. E daí, isso foi quando eu tinha, sei lá, 8 anos que ela bombou. Só que, como a gente era muito novo, ninguém falou disso. Então eu falei: "Ah, não, agora que eu tenho 13 anos, as pessoas não falaram nisso na época, vou trazer isso a público". E eu falei, porque foi assim, veio na minha cabeça, na verdade não foi Sim. nenhum vídeo programado, foi bem aleatório, e deu muito certo, porque realmente foi uma coisa que as pessoas se identificavam. Acho que isso que é legal pra viralizar na internet, Sim. coisas que as pessoas se identificam. Isso E o que tu falou da Momo pra eu falei o começo do vídeo é engraçado, eu falei assim: tem gente que era quando eu era pequena tinha medo de ladrão, não sei o quê, eu tinha medo da Momo". Porque o pessoal fala que tem contou uma história que tua? minha, que aconteceu comigo. Daí, E a as pessoas se galera identificaram. interage, como é que além das visualizações, Nossa, bateu muitos comentários, eu lembro que eu comecei a responder, eu nunca tinha respondido tantos comentários assim, eu fiquei muito feliz. E depois não dava nem mais pra responder, que era muita gente.
tu tomaste a decisão de criar conteúdo, tu teve investimento, o pai e a mãe tiveram que gastar muito, qual é a estrutura que tu tem para criar esse conteúdo? Na verdade, começou como um interesse meu, né, então gastar dinheiro, a gente não gasta dinheiro com isso, é orgânico mesmo, né, como o pessoal fala, Mas só o celular? celular e eu tenho uma ring light agora, que daí foi meu pai que comprou, Sim. e ele quer comprar um microfone, mas eu não vi necessidade, porque o meu conteúdo é de falar pra câmera, né, eu não Sim. preciso daqueles bolinha assim. Um celular, uma ring light e 200 mil seguidores. essa é a estrutura que tu tem. Essa é a estrutura que eu tenho, E tu grava diariamente ou todo dia. todo dia? Desculpa que Não. são gerações diferentes, a gente tem curiosidade, porque Sim. eu com 13 anos eu só sabia atirar pedra e jogar bola, né? Então é totalmente diferente. Essa programação de conteúdo, ela é pensada, tu pensa isso muito tempo antes, tu tem uma programação para ter uma continuidade de ideia, ou depende o dia, depende o assunto do dia? Então, na verdade, antes eu fazia muito sem pensar. Tipo, eu falava, o que aconteceu no meu dia ou o que eu quero retratar, vou trazer pra câmera. Só que, como o meu assunto principal é opinião, experiências que, já aconteceu comigo, acaba que fica se esgotando, né? Daí eu não consigo lembrar num dia, no outro. Eu resolvi anotar algumas ideias, sabe, para alguns dias da semana que eu ia retratar sobre isso, sobre aquilo. Só que, em relação à rotina, é algo que eu tenho que melhorar ainda, porque eu tenho que criar uma rotina melhor, mas eu tenho o meu horário que eu tenho que postar. Então, 6 horas até às 7 é quando eu posto. Porque daí, tem mais tendência para visualização, que o pessoal fala. Sim. E é isso mesmo. E eu ia falar, como eu também ainda tô na escola, tô no terceirão agora, então, como que é o dia a dia da escola a partir do momento que a Júlia tem esse tanto de visualização no Insta, ela tem esses vídeos no TikTok, como é que é o relacionamento com as pessoas em si, né? Então, nunca sofri nada por causa disso, tipo assim, ninguém chegou, ficou me zoando. Se zoou, eu não vi, então foi nas minhas costas, né. Mas já teve gente que fala que, eu ia no banheiro, daí tinha umas meninas, elas começavam a falar: "Ai, diva do TikTok", essas coisas assim. Eu já conversei com umas meninas que gostam muito de assistir meu conteúdo, então às vezes eu vou falar com uma pessoa, ela fala: "Nossa, adoro te acompanhar no TikTok". Inclusive eu fico bem envergonhada quando isso acontece. Mas com as minhas amigas também é super de boa, elas gostam de participar às vezes também, então não tive muito problema com isso. O pessoal da minha sala também lida muito bem. Tu falaste uma situação que ela também é inerente das redes sociais, que é os haters, cancelamento, e é uma preocupação que eu vejo também que nós pais temos com a com a presença dos nossos filhos nas redes, né. Tu tá gerando conteúdo, tu tá, querendo ou não, expondo a tua imagem, e no momento como tem gente que adora, infelizmente, depende o assunto ou uma como é que esses haters, já teve alguma coisa ou até agora tu passou, mas se tiver, como é que tu entende que isso pode Entendi. acontecer? Uhum. Então, teve, a primeira pessoa que fez um comentário negativo, eu fiquei muito mal, né, porque foi a primeira pessoa. Tinha uma no meu perfil antigo que tinha me deixado meio chateada, mas hoje em dia eu não tenho muito problema com isso, até porque como eu trago opinião, muitas vezes, às Sim, vezes as críticas é o que eu falo, não a mim, entendeu? Não é a minha imagem, não é a minha aparência, é com o assunto que eu tô trazendo. Daí não é muito grande, porque a gente sabe que opinião, as pessoas têm opiniões diferentes, então não tem como sim, eu chegar e falar: "Muda a sua opinião". E as redes sociais, ela é um espaço onde as pessoas compartilham tudo que elas pensam. sim. Então eu tenho noção que pode vir algum dia a pessoa chegar e falar algo diretamente pra mim, mas eu não conheço a pessoa, né. Também tem muitos comentários que são muito legais, as pessoas, falam muito do meu cabelo, essas coisas assim que me deixa muito feliz. Então, eu acho que, claro, vai deixar um pouco chateada, mas vai passar, eu imagino. Sim. Eu 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 não sei se nesses poucos meses desse teu sucesso, tu ficou mais madura ou tu já era assim, ou esse período de rede social, desse, né, trabalho, Uhum. qual é as mudanças que tu sentiu no teu comportamento? Porque também deve mudar, né? Tem uma questão de rotina, A de... rotina, de até uma responsabilidade por uma Exatamente. coisa eu vou falar lá e ninguém não vai repercutir, né?
Outra coisa é ajuda, porque tudo repercute o que tu fala, né? Como tu te É, considera, tu amadureceu nesse período? Então, eu acho que me trouxe muitas coisas boas, né? Em relação à comunicação, a sentir menos vergonha. Eu acho que as redes sociais foram cruciais para eu sentir menos vergonha, né? Porque eu tô na adolescência agora, então o que mais tem é medo de ser julgada, né? E como eu tô me expondo nas redes sociais, não tem mais como eu me expor mais do que isso, né? Então é difícil eu sentir muita vergonha. Ah, hoje em dia eu converso mais com as pessoas, tenho menos medo de falar mesmo sem ficar pensando o que a pessoa tá pensando de mim, mas eu sempre fui uma pessoa meio assim, de falar, sabe, de Sim. colocar o que eu penso, minha opinião mesmo. Então, ajudou a responsabilidade também, né, porque eu tenho que sentar, gravar o vídeo, e é isso, 6 horas, tem que estar lá gravando. Mas foi mais nessa área de comunicação, eu acho que me ajudou bastante. Na tua rotina, é às 18 horas tu grava. 18 ou 5 e poucos, mas, né, normalmente E é às quanto tempo 18. tu dedica a isso? Como eu já tenho algumas ideias escritas, eu acho que eu demoro 30 minutos, Diariamente, 30 minutos. tipo, por aí, Uhum. 1 hora no máximo. Daí tenho que tomar cuidado com isso também, né, porque 6 horas era pra eu postar, e às vezes eu tô gravando, então tem que arrumar isso. Essa edição, essa é tudo tu que faz ou tem alguém que trabalha Então contigo? eu não faço muita edição. Coloco lá, daí eu faço a capa do vídeo, que eu coloco o títulozinho, coloco as hashtags e eu posto. Não tem muita edição. Sim, não tem muito, Não, só quando, eu sei lá, falei uma coisa errada e eu quero cortar, sim. mas normalmente eu já corto na hora, daí não preciso arrumar isso. Tá. Ô Gustavo, tu que manja mais do que eu, de que redes nós estamos falando? O que mais teve engajamento foi o Instagram. A princípio tinha sido o TikTok, só que a minha conta foi banida, e daí agora eu tô com uma nova que eu já consegui voltar com os seguidores que eu tinha. É porque eu tinha uma conta que foi quando eu comecei, né, lá no Uhum. início, ela bateu 80 mil seguidores. Daí eu já estava super feliz, né, "Ai, vai dar certo". Só que daí essa conta foi banida, que fiz uma live lá, daí eu não podia. Devia ter pensado melhor, Sim. mas eu fui banida, e daí, como eu tinha sido banida do TikTok, eu falei: "Ah, vou pro Instagram". Porque o Instagram nunca dava certo. Eu postava um vídeo ou outro e ele não repercutia. Só que daí teve um vídeo meu que ele viralizou, tipo, muito. E daí começou, entendeu? Daí agora eu tô com 220 no Insta e 80 no TikTok. Daí tem mais no Instagram hoje em dia. Só pra gente ter uma noção de quanto que a Júlia vem crescendo nos últimos tempos, né? Quando a gente entrou em contato com ela para gravar o programa, ela tava com 198 mil seguidores. Hoje ela tá com 220 mil, então no período de 2 a 3 semanas cresceu quase 30 mil seguidores. Exponencial. Tu deve conseguir rastrear, né? De onde é que são esses 220 mil seguidores? É, em É relação. Joinville, é Santa Catarina, é Brasil, É Brasil. Então, tipo, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem. Eu fiz um sorteio, né? Que esses um mês atrás, mais ou menos, fiz um sorteio e eu fui ver quem tinha ganhado. Inclusive, foi lá na Bahia. Eu gastei muito dinheiro para conseguir enviar, Sim. né? Da próxima eu já quero deixar só para Santa Catarina também, porque não deu. Ou deixa avisado, quem ganhar de fora vai pagar o frete. Sim, uma boa. E daí foi tudo lá pra Bahia, pro Nordeste, e eu fiquei, nossa, tá bom, né? Sim. Enviei pra lá, então é bem variado. E nessa rede de seguidores do Brasil todo, como é que é a interação assim? Porque deve ter esse seguidor que te manda mensagem pelo direct, tem alguma mensagem assim Sim. que já te marcou? Como é que é mesmo essa interação entre vocês e seus seguidores? Então, em relação a onde eu moro, o pessoal sempre pergunta, né? E falam, ai, venha pra São Paulo, vem pra Rio de Janeiro. Mas o pessoal me manda mesmo no direct, o pessoal é muito querido. Tipo assim, é muito legal. Ai, sei lá, tô me sentindo mal. Só entrar lá na caixinha que o pessoal me manda que eu já fico melhor, sabe? É muito carinho que eles colocam. Eles falam, ai, você me ajudou a melhorar como pessoa mesmo. Ah, eu tava passando por uma situação, você me ajudou com isso. Ou eu gosto mesmo de acompanhar os vídeos, me deixa muito feliz, sabe? É gratificante ver isso. Tu, pelo que eu entendi, tu falas da tua rotina, do teu dia a dia e, e das histórias e da vivência, né, da tua geração. Tu, profissionalmente, assim, a médio e longo prazo, já pensou alguma coisa? O que tu tem em mente, assim? Ou deixa rolar?
Eu ainda não tenho certeza, mas com certeza eu quero algo da comunicação. Nada de matemática, nada dessas coisas que não é pra mim, eu gosto de falar, então seja com vendas, seja com empreendedorismo, que já tá ligado a isso, né, Sim, quem sabe advogada, mas isso é plano C, sei sim. lá. Uhum, Então seria algo nesse mundo mesmo de comunicação, algo que eu gosto muito, sim. sabe. Ah, é muita coisa, tá? Porque eu tento. Eu vejo a convivência lá de casa, né? Porque eu tenho 3 meninas lá que também vivem nesse mundo das redes sociais. A tua presença aqui me. ah, ah, tu sabes da. Tu tem noção da responsabilidade de como tu trata algum assunto e aquela pessoa que tá do outro lado, às vezes, te tem como referência sobre aquele assunto. Então, eu fiquei pensando isso, né? Porque quando tu tem seguidores e pessoas que gostam de ti, aumenta uma responsabilidade também. Porque se tu falar A, B ou C, isso vai atingir a vida daquela pessoa, né? Como é que tu trata isso? Tu tem essa sensação, essa responsabilidade, apesar de ter 13 anos, de entender o que tu falar Então pode ajudar ou não, né? em relação a assuntos, eu trago muito o que eu penso, sabe. Então, meus princípios, é isso que eu acho, que é isso que eu penso, então eu sempre trago, é minha opinião. Se você Sim, não concorda, tudo bem, porque é o que eu penso mesmo, né. E em relação a atingir a vida das pessoas com isso, é muito louco pra mim, né. Júlia Lazarotto, porque, assim, sou eu, né, como assim alguém gosta de parar um tempo do dia pra assistir o que eu falo? Não caiu a ficha ainda. Tinha uma pergunta também que pergunta: como você lida com isso?". Eu não lido, porque eu ainda não caiu a ficha pra mim, então às vezes alguém pede pra tirar uma foto comigo, eu fico: "Eu? Você não confundiu?", sabe. Mas é muito legal, e eu tento sempre não falar de uma forma tão ruim para as pessoas não achem que eu tô recriminando, entende? sim. Porque pode deixar entender, daí Sem não é legal. julgamentos. Às vezes eu tento até deixar uma mensagem no final do vídeo. E algo legal do conteúdo da Júlia é que sempre tem aquela coisa, na adolescência a pessoa tá vendo alguma coisa, mas o pai e a mãe não são tanto a favor, sabe? Aquele influencer, Sim, mal claro, claro. influencer, né? A Júlia não, a gente vê tanto comentário dos adolescentes falando, pô, que conteúdo legal e tal, e dos pais dos adolescentes, das crianças também falando ali, pô, a Júlia é um exemplo pra minha filha, eu quero que minha filha siga o que a Júlia fala. A Sim. gente vê bastante comentário ali na rede social sobre isso, né, Júlia? Isso é bem interessante pra mim, porque às vezes o pessoal marca os filhos e fala: segue essa menina aqui". Já teve caso do meu amigo vir falar comigo: "Ai, meu pai mandou um vídeo seu, sem saber que você era da minha turma, falando pra eu seguir você". Então é loucura, assim, pra mim, porque tem muito isso que você falou, que os pais não gostam que as crianças sigam algum influenciador. No meu caso, o pessoal fala pra seguir, eu acho isso muito legal, que ajuda também na comunidade, né. Sim. Ter os pais também é bom. Júlia, essa relação, porque tem esse mundo da rede social, esse mundo virtual, as tuas amizades, essa tua convivência no dia a dia, escola, professor, vizinho, vizinha, parente, isso mudou alguma coisa? Tu notou alguma diferença na Júlia, sucesso nas redes sociais, do que o comportamento das pessoas contigo? Uhum. Então, em relação a meus amigos, né, meus amigos próximos, tá igual, a gente às vezes eles até falam: "Nossa, vou mostrar isso para as redes sociais pra eles verem quem você é mesmo, Júlia", na zoeira, né. Então assim: exposed da Júlia". Mas com os meus pais é tudo certo, eles me incentivam bastante. Minha família também, sempre estão: como tá aí as redes sociais? Como tá sendo famosinha?". Eles sempre brincam com isso. Mas em pessoas que eu não sou muito próxima, eu acho também que não teve muitos casos de, vem falar comigo, tipo, que não gostava de mim, começou a gostar só por causa disso. Claro que tem uma pessoa ou outra que a gente percebe. Nossa, nunca falava comigo, às vezes até me olhava feio e depois agora, quer falar sobre a internet e tals, mas em geral não acontece muito. E agora a gente vai falar, para assustar um pouco mais o telespectador que vai assistir o programa, né? Além de toda essa rotina de conteúdo, de gravar vídeo, de ter essa responsabilidade, como o Ivan falou, né? A Júlia também faz um trabalho como vereadora mirim lá na Câmara de Vereadores de Joinville. Legal. Deixa eu só tirar uma dúvida. O Gustavo usou telespectador.
É telespectador? Acho que é um termo. Tu acha que é um termo ruim, Ivan? Eu não sei, eu não sou expert da área. É telespectador? Eu não sei, eu acho que pode ser, né? Nunca vi algum problema com isso. Passou então. Telespectador passou. Vai, A Júlia também é vereadora mirim? vereadora Mirim. Nessa atual gestão agora? Sou. Aqui em 2025, sou vereadora mirim. Inclusive, no próximo, que tem é dividido em semestres, né? Uhum. Daí vai, o primeiros 6 meses foi uma presidência, que eu não me inscrevi, mas no próximo semestre eu já quero estar tentando concorrer a presidente, né? Sim. Ter a minha chapa lá, que eu já tenho formada. Daí é isso, eu gosto bastante do trabalho da Câmara também. É muito legal, eu fiz muitas amizades boas, né? Porque na escola, quem tá na escola nem sempre gosta de estudar, às vezes 90% é obrigado pelos pais. Agora, na Câmara, são pessoas que quiseram estar lá, se esforçaram para estar lá. Então, os assuntos batem bastante também. Fiz muitas amizades incríveis que eu quero levar para a vida. Gosto bastante. Aproveitar, né? A Juliana que toca esse projeto há Ai, a Juliana é muitos anos maravilhosa. lá, né? Então, o trabalho da Juliana é sensacional. E a gente tem o exemplo da Júlia, mas eu acho que a gente vai ter muito outros exemplos aí de os frutos que a Escola do Legislativo, se eu não me engano, hoje o vereador Lucas Souza também participou. O atual vereador Lucas Souza Isso mesmo. foi da Câmara Mirim, né? Então, é um projeto incrível, incrível. Se você puder acompanhar eu acho que tem visitas também lá na Câmara, né, da Escola do Legislativo. Então é sensacional. Assim, eu não vi ninguém perder nada em conhecer um pouquinho mais. Só tem a ganhar mesmo. Só a ganhar, só a Meio que é uma ganhar. formação de É. um cidadão lá dentro, né? É tipo um trabalho que a gente faz lá mesmo. É semanal lá? Nem sei. É que eu achei que ia ser semanal, né? Quando falaram pra mim, eu jurava que ia ser toda quinta. Uhum. Só que às vezes, sei lá, um mês sem, daí vai ter 3 dias, 3 semanas seguidas. Sim. Mas não é semanal, Não é assim, semanal. não é sempre. O que tu fala? Tá impressionado, Ivan? Cara, é um mundo tão novo, Júlia. É que para vocês aí que é um confronto de gerações, eu fiz prova onde um professor tinha um documento lá, uma folha, e passava numa máquina. Datilografia? Não, Mais antigo, Ivan. com álcool, me fugiu o nome da. Cheirinho da. Como é que é? Não. Eu não me lembro. Resumindo, gente, era uma folha, tinha que passar num negócio com álcool para tirar cópia. Então, eu tô com 45, é tudo tão rápido, sabe? Tão rápido, Júlia. E é incrível, incrível, repito, uma menina de 13 anos, que é né, criança, adolescente. Eu noto lá em casa também, as meninas também são bem mais maduras do que. Mas o teu conhecimento, a maneira de falar, a segurança. Então é outro chip, é outra geração, é incrível isso. O que só me preocupa nisso tudo é a questão de como essa convivência das redes sociais, pelo que eu vi na tua situação, ela te ajudou na vida real. Não, eu não quero dizer que a vida na rede social não é real, mas minha questão é isso atrapalhar no dia a dia, na convivência das pessoas, às vezes. Porque eu também noto uma dificuldade de comunicação dos jovens. Os jovens se comunicam pior, eu vejo, entre eles e até em relação aos pais, em outras situações, do que antigamente. Uhum. Por quê? Como tem o conteúdo bom da Júlia, Tem conteúdo ruim. tem coisa ruim. Aquela história do mal influencer, né? Tem. E até teria que ter uma dica, alguma coisa para nós, né? Que somos do tempo. Até vou procurar aqui da prova com álcool. Uhum. Como filtrar, como ajudar os nossos filhos a ter um conteúdo que nem o teu. Então, as redes sociais, elas estão ali pra quem quer ver.
Então, vai ter conteúdo bom, vai ter conteúdo ruim, isso não tem muito como fugir. E a gente sabe que a gente tá numa geração que não tem como você chegar e privar a sua criança de viver nisso, porque é algo unânime, tá todo mundo vivendo. Mas para você achar conteúdos bons, eu acho que vem muito da educação que você dá pro seu filho também. Então, assim, a educação que meus pais me deram foi: "Ah, você não pode ver isso, você não pode fazer aquilo", e consequentemente, quando eu vou para as redes sociais, se tem aquilo ou outra coisa, Sim. eu não vou assistir, sabe. Então, eu coloco muito meus interesses. Na minhas For You aparece muito sobre livro, que eu adoro livro de romance, coisas assim, daí sempre tá aparecendo, né. Também tem umas influencers que eu gosto de seguir, como a Luana Carolina, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas ela faz coisas sobre desenvolvimento pessoal, que é incrível, eu adoro o conteúdo dela, sobre empresas, ganhar dinheiro no ramo da internet, eu acho muito legal. Então, eu acho que tá muito ligado com, eh, a educação que os pais dão hoje em dia. Só que a gente sabe também que os pais, eles ficam meio aéreos também. Também ficam, tipo, não dá muita atenção para o filho, ou também fica no celular, não generalizando, mas alguns, né. E daí a criança acaba se educando pela internet. E quando ela se educa pela internet, pode dar muito errado. Porque como tem coisas boas, como vocês falaram, tem coisas ruins. E quando não tem um norte, não tem uma bússola pra seguir, ela vai Sim. normalmente ir pro lado dos amigos, ir pro lado do mundo, que muitas vezes é pro lado errado. Então, tá muito interligado esses 2 pontos, eu acho. Como é que foi a conversa com a tua mãe e com teu pai em relação a isso? Porque eles É, autorizaram, com certeza, né? sim. Tu trouxe a Aham. ideia, eles autorizaram. Como é que foi isso? Até para entender, agora já tô perguntando como pai, né? Para ver a melhor forma. Como é que foi essa conversa? É que, assim, meus pais, eles sempre foram muito de apoiar o que eu penso que eu quero fazer. Então, quando eu comecei a querer ser vereadora mirim, eles entraram de cabeça no projeto. Eu tenho panfleto lá em casa até hoje, muito panfleto. Eles me ajudaram com discurso, a gente treinou. Meus pais, me apoiam muito em tudo que eu escolho fazer. Teve uma época que eu queria fazer uma faculdade de não sei o quê, eles falavam: "Não, então vamos tentar". E quando eu cheguei com essa ideia da internet, eu acho que não foi muito surpresa pra eles, porque eu sempre falei: "Nossa, eu quero ser famosa. Quero ser famosa, quero ser famosa". A minha mãe sabe, né, mãe, eu sempre falei isso pra ela. Então acho que quando eu cheguei: eu quero começar a gravar", eles falaram: "O terreno já estava preparado", né. Daí foi super de boa, meus pais me incentivam muito hoje em dia. Quer comprar um microfone, que não sei o que você quer. Hoje em dia é claro que eu que tenho que pagar, mas eles incentivam. Sim. Mas tudo Hoje, certo. hoje tu já rentabiliza, já dá uma grana para ti. É o TikTok. Ainda não tenho parceria, então não vende parceria, é só monetização, só que é muito instável. Então Sim. tem mês que vai super bem e tem mês que vai super mal. Então acho que tem que tomar um cuidado com isso, né, até tentar buscar outras fontes, como as parcerias que eu tô tentando buscar agora, Sim. até porque eu já tô com uma quantidade maior do que eu estava antes, daí tem mais chances. Eh, e já teve pessoas que entraram em contato, a gente tá resolvendo isso, mas eu ganho algum dinheirinho sim. Essa negociação, até para a gente já deixar o contato, ela é direto com teus pais? Quem é que é teu escritório? Eu quero contratar a Júlia para fazer uma parceria para divulgar minha marca, minha empresa. A gente brinca muito isso lá em casa, que meu pai é meu secretário. Então ele tem meu e-mail logado lá no dele, ele tá sempre respondendo. No meu Instagram tem o número de contato, né, que eu deixei Sim, lá, é do meu pai. Então ele tá toda hora no celular respondendo o pessoal, e ele é o meu secretário mesmo, sim. só que sem ganhar pagamento. Ainda não tá Pagando pra ser a viável. secretária. E o Ivan estava comentando ali, não é nem tanto sobre quem grava o conteúdo, talvez a exposição, né? Mas sim sobre quem vê o conteúdo e se espelha totalmente naquilo. Vamos supor, hoje em dia é muito fácil vou abrir o Instagram aqui, eu quero ser igual a essa pessoa. Acho que é aí que tá o erro, né? Porque aquela pessoa é aquela pessoa, quem vai assistir o contato, porque aquele conteúdo é outra pessoa, e assim vai. Então acho que é pegar os bons exemplos e separar sempre o bom do ruim e não É. querer ser igual, né? Talvez se inspirar, mas não ser igual, né? É porque eu acho que essa geração, acho que adolescente de forma geral, é muito influenciável. Então você fala uma coisa, eles vão querer seguir essa coisa. Eles se espelham em pessoas mesmo, mas eu acho que é muito isso, de você não querer ser a pessoa. Pegou uma ideia que você achou legal daquilo, daí você traz para o que você acha correto ou não correto. Mas não querer ser igual, porque daí acaba que você não é você. Você é aquela outra pessoa, né? Ela já tem os pensamentos dela, já tem as coisas que ela julga certo ou errado.
E você tem que ter os seus. Então, muitas vezes as pessoas veem um influenciador falando daquilo e eles levam aquilo como vida. Sendo que muitas vezes o influenciador mostra, muitas vezes não, 90%, 99%, vamos usar um exemplo. Traz 1% do dia, sabe? Não traz quem ele É só um de recorte, né? 100%. É só um É só um recorte. recorte. Então você não sabe se a pessoa é assim mesmo na vida real. Eu sei que eu sou assim, né? Porque sou eu que tô gravando. Agora eu não sei se a fulana é. Sim. Então eu não posso levar ao pé da letra tudo também. Acho que tem que tomar cuidado com E isso. o legal é ver que a Júlia tem essa consciência de saber que ela não quer influenciar ninguém a fazer algo porque ela pediu, né? Porque hoje em dia a gente vê bastante influenciador que acaba utilizando a sua influência para vender determinado produto, vender determinado estilo de vida, determinada crença, e assim vai, né? Então, é importante pessoas que têm influência digitalmente, mas que ao mesmo tempo têm a consciência, como a Júlia tá falando aqui, de, cara, eu penso isso, tu pode pensar diferente, e assim a gente vai criar um debate, né? Sobre essa questão, Júlia, tu tens alguns filtros de assuntos. Eu não falo disso de maneira alguma, até porque eu Tenho. não tenho intenção de influenciar. Eu não quero tratar disso. Política. Não falo sobre política. Então, não falo sobre lado político, políticos, porque a gente sabe que isso dá muita discórdia, né? Tem pessoas com opiniões diferentes e posso perder muito seguidor, pessoas que são legais vão se desconectar comigo por causa disso. Então, eu gosto de deixar o meu pensamento, só que não político. Claro que ele vai se conectar um pouco, né? Porque quem eu sou e o que eu vou escolher, por exemplo, Sim, tenha isso. Mas até porque eu sou menor de idade, eu não voto, então não é algo que me influencia diretamente, né? sim, Não é um grande problema pra mim não falar sobre isso. sim. Não gosto de misturar esses dois mundos. Sim, ficar a par disso. Eu É. também não sou muito assim. Eu também. odeio o Lula, mas eu não gosto muito de falar de Eu política evito também também. falar de política na rede É, social, cara. nunca vote no 13, mas eu não gosto muito de falar. Mas também é complexo isso, porque tu tá falando com uma geração, tu vai votar nessa não, Não, só em 2028. a próxima Vai eleição para prefeito tu já vota. Será? É? Sim, 2028. Tu nasceu em 2011. Não, um mês. Mês de outubro. Ela escapa pelo. Pode ser que no segundo. Não, acho Ela que não. escapa, É, ela escapa por escapa, causa de escapa, tirar o é. título, então. Então Não vai é ser obrigado, vai ser voto. Vai ser 2030, próxima de presidente. Mas, assim, Então ela já vai estar com 5, 6 milhões de seguidores, cara. Quem me dera, né? mas eu não tenho dúvida, Júlia, porque tu já vai estar com teus 16 anos ali, 17. E se tu continuar com essa ascensão exponencial, e claro, se tu quiser continuar fazendo esse trabalho nas redes sociais, tu vai ser referência. Nós vamos voltar àquele assunto, né? Quantas pessoas tu vai poder influenciar Uhum. para lá ou para cá, né? Então, a tua responsabilidade em algum momento de falar de determinados assuntos É grande. é grande, é grande. Porque com 13 agora, com esse público, essa é a minha preocupação, acho que até mais para frente. Porque com 13 agora, tu tá em assuntos que são importantes, é óbvio. Se não fossem importantes, não teriam toda essa repercussão. Mas com 16, 17, 18 também terão assuntos que... Chegar o período que eles vão perguntar o que a Júlia acha. É. Não sei, né? Vamos ver o que vai dar lá. Vai dar Sim, até sim. lá, mas eu acho que como eu já vou estar um tempo a mais na internet, eu vou estar preparada pra isso, né? Porque hoje eu trago assuntos, claro, mais leves, como, por exemplo, namoro na adolescência. Ah, você realmente acha que você tá preparado pra isso? Primeiro beijo, essas coisas assim. Só que futuramente vão ser assuntos diferentes, mas conforme eu vou crescendo, eu vou trazendo os assuntos que a minha idade pede, né? Então, acho que tá muito ligado a Júlia, isso. já que tu falou de um assunto, até um abraço para minhas filhas lá. A Helena tem 7, eu não falei com ela ainda. Mas a Alice tem 13 e a Luísa tem 15. Eu acho que foi maduro da minha parte, não sei se tu vai concordar comigo. Elas me prometeram que vão dar o primeiro beijo aos 25 anos. Cara, eu vou falar, eu vou interromper rapidinho. Elas juraram. Eu vou interromper Tem rapidinho. alguma chance de elas não cumprir essa promessa, Júlia? Tu que conhece mais essa Só geração. um adendo antes pro Ivan. O meu pai, quando a minha irmã tinha uns 15 anos, chamou ela assim, conversou sobre... É exatamente o que o Ivan falou agora, ele falou pra minha irmã quando ela tinha 15 anos.
ela vai fazer 26 agora, ele tá reclamando que ela não apareceu com o namorado. Então, eu acho que tu vai se arrepender ainda. Não, mas eu não sei, eu acho que 25 é um pouco tarde, né? Não sei se vai dar certo essa promessa. Mas, claro, eu fiz essa pergunta de brincadeira, mas chega a vir questionários de adolescentes, sobre essas pessoas que te acompanham, seguidores, perguntando perguntando desse time, desse momento, que tá com dúvida. Eles perguntam muito que idade que eu acho que é pra namorar. Entende? E eu, assim, não vou ficar dando pitaco na vida de ninguém, né? Então, se você quer namorar agora, namore, é a sua vida. Só que eu falo que, por mim, eu acho que eu não tô preparada ainda, né? Então, eu acho, ainda me falta maturidade pra lidar com um relacionamento que a gente sabe que é difícil, né? Tem brigas, tem Sim. coisas assim. E eu já vi de perto a amiga minha que quis começar a namorar e deu super errado. E a gente sabe também que 13 anos não vai levar o namorado pra vida, né? Então, às vezes só vai distrair, em vez de ajudar, vai piorar. Daí, agora, uma idade mesmo, certa, acho que seria, sei lá, uns 15, 16 anos. 16 anos, acho que. 16 pra frente. É, mas eu não sei ainda, né? Não passou por mim ainda. Ô, Ivan, tu começou. Ô, Ivan, quando foi teu. Ô, Ivan, tu tinha quantos anos no teu primeiro namoro, cara? Vamos. É, verdade. Bom, é um assunto que a gente tá falando de forma leve, na brincadeira, Mas é uma. mas Sério. é um problema gravíssimo, gravíssimo essa questão dessa orientação, novamente, porque muitos pais não dedicam esse tempo, não têm esse cuidado com os filhos estão nas redes sociais e vão buscar informações sobre isso. Tanto que tu mesmo relatou que eles perguntam, né? Um dos maiores problemas sociais que eu identifico é essa questão da gravidez na adolescência, por várias questões, né? Não, Eu retratei eu não ia disso usar no a vídeo. palavra atrapalha a vida, eu não queria usar essa palavra porque um filho é muita bênção que Deus, né, nos fornece ter poder, mas é complicado, não é o momento Não ideal. atrapalha, mas dificulta, eu diria. Dificulta, eu acho que é melhor. Dificulta é melhor. Porque, né, uma criança nunca vai ser nunca vai ser, tipo, uma Exato, coisa exato, ruim. exato. Só que, querendo ou não, você tem 16 anos, um exemplo, 15, 16 anos, vai ter um filho, você vai estar tendo uma criança e você é praticamente uma criança. E na maioria das vezes o teu parceiro é dessa idade também tá na mesma E muitas situação, vezes né. não continua, né, às vezes o parceiro vai embora, não participa, e Sim, daí tem a questão financeira, tem a questão de ter uma casa, de também poder você vai ter que estar criando uma criança. Então você vai ter que trazer estrutura para ela, você vai ter que trazer os seus pensamentos para ela e educar mesmo. sim. E como você educa se você está se formando ainda? Eu acho que isso é muito difícil, mas eu até retratei isso num vídeo, né, que eu não apoio a gravidez na adolescência, mas eu apoiaria uma grávida adolescente, sabe? Porque pra ter também essa coisa de que as pessoas julgam muito quem é uma grávida, mas, poxa, imagina a cabeça dela, né? É difícil também, não tem como, falar assim: "Ai, tá acabando com a sua vida". Porque o que passa na cabeça de uma grávida adolescente quando fala isso, né? Daí chega pessoas que querem abortar por causa disso, né? Então, que as pessoas ficam falando. É bem complicado esse assunto. Eu não, claro, mas eu não refleti muito em relação a isso ainda, né, pra tu ver, né. Tu imagina a estrutura emocional, né, que essa criança, adolescente tem que ter, ao não receber, claro, tem a prevenção, tem toda a questão, mas aconteceu, ok? Ah, o o entorno familiar e de carinho, de estrutura que precisa dali pra frente. E Sim. muitas vezes é o contrário, né, vem Daí só o fala: "Ai, julgamento, sai né. da minha casa, você não pode ficar mais aqui". Daí a pessoa fica mal, né. Vai ter que educar uma criança mal psicologicamente, por Sim. exemplo. Então os pais não ajudam Acho que ou os próprios adolescentes, os próprios amigos, vem o julgamento de toda a sociedade, né. vem, vem. Então eu acho que tu tem que apoiar, Sim, sabe. Falar: "Ah, o que você acha sobre gravidez na adolescência?". Não acho certo, né. Claro, tem que se prevenir, tem que tomar cuidado, não é a idade. Mas se tiver uma grávida adolescente, tipo, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio nisso, sim. entende? Então não tem como chegar apontando o dedo.
Tu chegou a ter relatos lá contigo nas redes sociais? Alguém entrar em contato, pedir Sobre ajuda? isso não, mas teve assuntos pesados que já mandaram, eu fico tipo, como eu lido com isso, sabe? Porque eu não sei responder. Tem coisas Sim. que eu nunca passei, sabe? É difícil que eu trago nas redes sociais, muito que eu passei ou que pessoas perto de mim passaram. Então, falar com propriedade sobre algo que eu não passei é difícil, Sim. entende? Eu não tenho propriedade no caso. Daí, Como é que é a relação da tua mãe contigo nesses assuntos? Que nem exemplo, tem um assunto que nem tu falou, isso aqui eu não tô ligada. Que casualmente ela vai acabar procurando. Eu É. falo por mim assim, se vier algo que eu não Chega a sei mostrar assim, tratar, ô né? mãe, isso aqui, O que que eu posso falar? O que eu posso ceder tem disso, essa né? troca? quando eu fui falar sobre gravidez na adolescência, que eu fiz um vídeo sobre isso, eu passou pela minha mãe antes do vídeo, porque é uma coisa muito polêmica. Então, ela foi para ela assistiu o vídeo e falou: "Ah, melhor tomar cuidado com o que você fala, não sei o quê". E alguns assuntos que são mais polêmicos, eu gosto de falar com meus pais, entendeu? Sim, Tipo, o que vocês pensam sobre isso? Mas, na maioria das vezes, eu trago assuntos de adolescente. Então, meus pais não têm muito o que sim. falar sobre, sabe? Então, Inclusive, falando sobre isso, eu fui pesquisar mimeógrafo. é o mimeógrafo, botava a folhinha lá e é isso aí. É, Então, do mimeógrafo pro TikTok. É porque, assim, eu acho que em 20 anos, sei lá, dos anos 2000 até agora, mudou muita coisa. Agora a gente ainda tá na era da inteligência artificial, né? Sim, Que sem falar nisso. fomos do Meta, né? Essas coisas assim, pra outra. Já estamos em outra geração. Acho que já é outro ponto de inflexão e do daí mundo. algo que preocupa É é isso. como é que a gente vai estar daqui mais 20 anos. Daqui 20 anos, a inteligência artificial que vai dar aula. Será que vai ser a gente que vai vir gravar ou vai ser a inteligência artificial que vai estar aqui perguntando pro entrevistado alguma Não coisa, né? se sabe. Não tem como falar muito sobre. O que preocupa só é que o que eu noto é uma geração muito jovem, com muito assunto, muita informação de tudo que é lado, e nem todos têm a estrutura, pelo que eu vejo do teu pai e da tua mãe, tua estrutura familiar que te permite tu ter essa postura, esse conhecimento. Então, o que me deixa preocupado só é que a Júlia é um. Será que eu posso generalizar assim? Mas eu acho que é um ponto fora da curva. Eu acho que a Júlia. Bom, tu convive mais, eu também tô fora, Eu mas eu tenho digo. muita preocupação Eu pelo que tenho, eu eu vejo, tenho um tá? discurso que hoje a mídia em si, né? Eu vou dizer de mídias grandes, não da rede social em si. Ela expõe muito mais os jovens que estão, vamos dizer assim, desviados ou fora de um senso comum. Então, ela expõe muito mais isso do que os jovens como a Júlia, que seguem o dia a dia, tem uma rotina, tem uma opinião formada. Então, acaba que o, o público em si tem uma visão, pô, a juventude hoje tá perdida. É algo que eu ouço muito, né? Ah, essa juventude tá perdida. Acho que é muito mais de como e o que a mídia expõe do que realmente a juventude está vivendo. Acho que às vezes é a falta de mais, vou usar o termo mais Júlias, exporem na rede social a sua ideia, terem vergonha de expor e aquele coleguinha que é do contra vir e falar, ah, para de passar vergonha, vamos dizer assim, na rede social. Acho que é mais isso do que realmente que a juventude está perdida mesmo. Então, sobre esse assunto que você falou, muita gente vem falar pra mim que, tipo, pensa igual ao que eu falo, só que tem vergonha de falar. Porque, querendo ou não, o que eu falo, muitas pessoas dos adolescentes são contra. Então, é pessoa chata, menina conservadorinha, essas coisas assim, sabe? Só que eu acho que é mais sobre uma visão de futuro mesmo do que ser alguém conservador. Entende? Então é eu estar me preparando pra eu ter um futuro melhor. E as pessoas recriminam muito isso, porque os jovens, a gente pensa muito, a gente é jovem, então pode fazer o que quiser. Só que não pode, sabe? O que tu faz hoje vai trazer consequências para amanhã. Então, querendo ou não, se você viver a adolescência loucamente, vai trazer coisas ruins, às vezes também, sabe? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que estão perdidas mesmo. Muita gente vem até mim e fala: Nossa, Júlia, você me ajudou muito, porque assim, eu já tava seguindo amizades erradas, eu já tava querendo começar a fazer coisa antes do tempo. E você trouxe mesmo que, tipo, não é a hora, sabe? Então, eu gosto bastante disso porque eu acabo ajudando de uma forma da minha casa mesmo, sabe? Então, é muito legal. E até eu vou usar o exemplo com um tema polêmico sobre esse assunto, né? Mas vamos supor o aborto.
muita gente, vou usar a tua idade, tá? E vai muita gente da tua idade, os adultos, assim, eles têm a visão que hoje a juventude tem mais jovem a favor ou contra o aborto, assim, se for levar no geral. A gente fala, pô, essa juventude é tudo a favor do aborto. E a gente vai, cara, será mesmo que o pessoal da nossa idade é tudo a favor do aborto? Teve um dia que teve um debate na escola, na sala de aula, sobre o tema era aborto. Eu falei, caraca, eu vou levantar a mão aqui que eu sou contra e o pessoal vai levantar que é a favor por N motivos e tô ferrado aqui na sala. Vamos supor, tinha 40 alunos na sala, 35 levantaram que era contra e 5 a favor. Eu falei, caraca, às vezes não é a juventude que tá perdida. Então, como eu disse, é a mídia que expõe esses 5 que são a favor do que os 35 que são contra, né? É porque esses 5, eles têm mais coragem de ir a público do que os outros 35. Exatamente. Então, é muito as pessoas que vão. Mas eu também acho que tá bem balanceado, que tem muitas pessoas perdidas hoje em dia, Sim. muito pelo celular também, porque pega a primeira influência que vê e segue. Porque tá perdido mesmo, os pais não dão um direcionamento. Eu tenho esse plus, né, dos meus pais terem me ensinado muitos pensamentos que eu trago, sabe? Então, tipo, eles terem me direcionado de alguma forma. E eu sei que muitas pessoas não têm isso, sabe? Então não tem como eu vir aqui julgar. Porque muito de quem eu sou, meus pais me ensinaram a ser. Me deram um norte mesmo pra eu seguir. Daí, como a pessoa não sabe com quem seguir, porque os pais são ausentes, por exemplo, vê um influencer e vai seguir ele, porque é o que ele tem. Não tem muito como ele fugir disso, O sabe? influencer vira referência. Vira. Julia, tu no microfone com público, auditório, sala, tu tem a mesma tranquilidade e segurança para falar ou é diferente? Agora que eu tô na câmera mirim, a gente tem que falar bastante no microfone, né? Então, inclusive vou ter uma sessão ordinária semana que vem, eu acho. E a gente tem que ter um momento de palavra livre. Ou você vai trazer as suas indicações. Você tem que ir falar o porquê você trouxe essa indicação, por exemplo. A câmera foi outra que me ajudou bastante também com isso, né? Porque, querendo ou não, dá vergonha você chegar na frente de muitas pessoas e começar a falar. Mas eu já passei por alguns casos sobre isso, né? Então, quando eu fui me eleger para ser vereadora mirim, eu tive que fazer uma apresentação de quem eu sou, tive que fazer um mini debate, falando, tipo, eu já participei de debate também no 6º ano. Eu ganhei um debate lá que a gente tinha, que era, Sim. inclusive era sobre as mídias sociais o tema era crianças nas mídias sociais. Daí você tinha que ou ser a favor ou contra. Depois teve o negócio da câmera mirim, agora tem as redes sociais. Então eu acho que eu já tô muito nesse mundo de comunicação mesmo. Mas dá mais vergonha, assim, conversar pra uma plateia. Porque quando eu vou fazer na escola, por exemplo, são adolescentes. E eles julgam muito, sabe? Então, se um fio de cabelo tá errado, esse fio de cabelo vai ser falado. Entendeu? Então, dá um pouco de medo mesmo. Só que não tem muito como fugir disso se eu Sim. quero seguir algo ligado à comunicação. Ô, Gustavo, eu vou ter. Acho que a palavra é ousadia. Mas eu vou te fazer um desafio, tá, Júlia? Eu não tenho dúvida que tu é um ser abençoado por Deus. Aquelas pessoas diferentes. Só que ah, eu vejo a importância que teria, porque uma coisa é um adulto falar para os adolescentes. Outra coisa seria, e não precisa, eu sei que teu tempo já é corrido, mas em salas de aula, em escolas, acho que teria apoio, teus pais, se fossem, né, também concordassem, buscar parceiros, de tu levar a tua figura física, pessoalmente, nas salas de aula, numa escola e contar a tua experiência. Uhum. Da mesma maneira que eu tô sentindo aqui, a tua energia boa e a mensagem que tu tá passando. Eu acho que essa mensagem para um adolescente, né, com um texto bonito, com, né, toda uma estrutura lá. Tu imagina, Júlia, se tu conseguir direcionar, tentar passar o que tu tem de Até bom pra, para uma pessoa. até pra quebrar aquele clima, às vezes vamos supor, tem uma palestra na escola, daí tu chega lá, pô, o Ivan da vida vai querer falar o que eu tenho que fazer na adolescência, né? Por quê? Porque as pessoas com o meu perfil físico e idade, elas lembram quem?
Os pais. Os pais, os avós, então, mais um velho, já tem os velhos chatos lá em casa me incomodando, agora vem mais um querer. E quem é esse louco pra dizer quantos seguidores esse louco tem? Cala a boca, vai querer falar de rede social. Não cuidou nem Então, dos cabelos, vai querer falar. exatamente, então, sabe, Julia, fica só esse desafio. Tenta uma vez, Uhum. uma escola. Eu acho que esse debate que tu ganhou seria um assunto sensacional. Eu tenho certeza que diretores, professores, pais, mais pessoas têm essa preocupação com os filhos como eu tenho. Eu acho bem interessante isso. Inclusive, se alguém me convidasse, eu super iria, sabe? Mas a minha escola também seria difícil, porque a minha escola ela é uma escola grande, relativamente, então tem muito aluno, e eles não dão muita atenção, sabe? Então, tipo, às vezes eu fico meio. É muito grande, sabe? E daí eu acho que seria meio difícil lá também, porque eu já sou vereadora mirim, então eu já fui falar no auditório, essas coisas assim, mas é muito pro pessoal do meu ano, por exemplo, Sim. 8º ano, não pego muitos outros anos, sabe? Uhum. Fica parado ali. Então, se alguém me convidasse, eu super iria, inclusive se, tipo, eu acho muito legal falar sobre o que eu penso, sabe? Uns 30 minutos? Uma aula, 30, 40 minutos? Tipo, a minha aula dura uns 45 minutos. Uma palestra de 40 minutos. Tu estaria disposta? Tipo, Ó, ficou o desafio. Mãe, pai lá. E até pro. era Mas bem fica longe. até. Mas tu tem um material já, assim, uma coisa em mente ou... Não, não, era pra um projeto que era tipo de. Tipo um vereador mirim também, sabe? Aham. Só que de outro estado. Só que eu tava no começo também, eu acho que eu tinha, sei lá, quantos seguidores eu tinha? E daí me chamaram, só que era em outro estado, bem longe. Sim. Daí meus Mas pais preferiram que eu não fica, levasse adiante. fica até a fala assim para Joinville, né? Para prefeitura, poder público ir atrás para a rede de ensino aqui de Joinville, porque muitas vezes a gente fala, porque lá em São Paulo tem tal pessoa, no Rio de Janeiro tem tal pessoa, e um dos intuitos do Podville é mostrar que aqui dentro de Joinville a gente tem potenciais, Sim. tem realidades, né? É. Que podem ir aqui dentro de Joinville, a gente não precisa buscar lá fora, né? E eu... Um dos motivos desse programa aqui, Júlia, 4 anos atrás, eu cheguei em Joinville em 2005, Joinville me abraçou, minha esposa é daqui, minhas 3 filhas são daqui, minha vida é aqui. E eu amo, assim, essa cidade. E o Podville, na época, a principal ideia foi, cara, o que que eu posso fazer para devolver um pouquinho? Então, na igreja a gente tem um trabalho, mas eu queria fazer uma coisa para Joinville. Até às vezes, né? Quem é tu para, né? Mas eu entendo que as pautas que a gente trouxe, as pessoas que passaram por aqui, se cada entrevista a gente conseguiu passar a mensagem para uma pessoa, ou fazer uma pessoa dar uma risada, ou fazer uma pessoa refletir, ou Já é uma vida, né? ou acalmar um coração de alguém com determinado assunto, para a pessoa do outro lado lá ver assim, meu, não é só eu que sofro por isso, com isso, sabe? Então, Uhum. qualquer coisinha. E eu me sinto muito feliz com isso. E eu acho que, vou ser ousado de novo, tu tem esse dom, Deus te deu esse dom, e tu tem obrigação de passar a mensagem, sabe, Júlia? Uhum. Porque pessoas com o teu potencial têm que passar a mensagem. Porque nós vamos voltar num outro assunto que vocês falaram antes. A turma do outro lado, ela é barulhenta. Ela Uhum. chama mais a atenção. Por quê? Porque a gente não... Então, pessoas que nem você, com a mensagem que você tem, ela tem que ser difundida. As pessoas, os adolescentes, as crianças têm que ver, meu Deus, tem um caminho que é o da Júlia, não precisa ser esse caminho daqui. Eu acho bem legal isso mesmo, porque é verdade, tem medo mesmo de falar, de vir a público e falar o que você pensa. Na minha idade, principalmente, que eu volto a dizer, o pessoal tem muito medo de ser julgado. Eu digo isso porque eu convivo com as minhas amigas e, tipo, eu vou postar uma foto, elas falam, não posta essa porque eu tô ridícula. Sim. O cabelo dela tá assim, diferente, entendeu? Daí tem muito isso que é legal trazer esse caminho, principalmente porque eu tô começando cedo, né? Eu acho que se eu começar quanto mais cedo, quanto antes, né?
maior a experiência que eu vou ter futuramente, sabe? Mais propriedade eu vou ter pra falar depois. Então, eu quis muito começar antes por causa disso, sabe? Eu achei interessante. Gustavão, 1 hora passa rapidinho. Passa rápido mesmo. Cara, pra mim foi uma aula. A gente tá sempre aprendendo. E conversas e entrevistas que nem a de hoje enche meu coração e diz, cara, aquilo que começou lá atrás vale a pena. Até às vezes por egoísmo, porque eu saio melhor do que entrei da entrevista, né? Eu saio feliz, sabe? Chego em casa, vou assistir com as minhas filhas, né? Até você aí que tem adolescentes, fica a sugestão. A gente vai passar todas as redes sociais da Júlia, né? Para você acompanhar conteúdo que vale a pena, que seu filho pode assistir e que Deus te abençoe muito, tá? Ai, Parabéns pros obrigada. teus E pais, até que eu sempre deixo por final, né? Vou deixar uma última pergunta pra Júlia responder agora. Tenho certeza que vai ter gente que vai sair lá do Insta dela, que ela vai publicar, vai vir ver o programa, mas que às vezes quero fazer conteúdo, mas falta aquele empurrãozinho, vamos dizer assim. Uhum. Qual que é o maior conselho que tu dá pra esse pessoal que realmente tem opinião, quer expor, mas falta... Tá, entendi. Vai ser muito clichê. O pessoal fala isso, mas, cara, é importante mesmo você ser você. Então, você vai trazer pra internet o que você pensa, sabe? Porque quando você fala o que você acha certo ou errado, você vai ter propriedade. Porque é algo que você acredita. Então, você vai ter mais coragem pra falar. E pensar também, volto a dizer, é opinião. Sempre vai ter alguém que vai ser contra. Então, mas também vai ter pessoas a favor. Eu achei muito interessante uma menina que ela falou, né, que a probabilidade de dar errado e de dar certo é igual. Então, quanto tem de chance de dar errado, tem de chance de dar certo. E se você ficar pensando só no errado, não vai pra Aquela frente. história do copo meio cheio, meio vazio, né? Eu também ficava pensando, muitas influências hoje em dia, que tem a quantidade de seguidor que tem, elas começaram alguma hora. Então, elas sentaram e decidiram, eu vou começar a gravar. E se você não pensar isso, vai ver que era um propósito pra sua vida e você não seguiu porque você tinha medo, entendeu? Então, eu acho muito interessante você colocar nas redes sociais o que você é. Porque eu vi uma pergunta também que era assim, qual a diferença da Júlia pra Ju, né? Das redes sociais pra Júlia da vida. É a mesma pessoa, porque eu trago o que eu penso lá. Então, são os meus princípios, são os meus pensamentos. Daí fica mais fácil de gerar conteúdo até, entende? É isso, né, Ivan? eu novamente eu preciso reforçar, Júlia. Parabéns pros teus pais. Eu acho que teus pais também deveriam fazer uma palestra como criar uma filha. Escrever um livro, O porque pessoal sempre fala isso nos vídeos. também comenta, não. Vai ter um livro. Júlia Lazarotto, edição 2, os pais Júlia Lazarotto. Então, parabéns pra eles. Aí eu tenho certeza que tu é motivo de orgulho pra eles. E que Deus te abençoe muito, tá? Ai, obrigada, E fiquei muito gratidão- feliz com esse convite. E gratidão também aos pais, né, por confiarem na gente, né, porque querendo ou não, é menor de idade, né, então, gratidão, espero, né, que a gente tenha feito um trabalho bonito, eu acredito que sim, espero que eles também gostem, e Gustavo vai fazer o encerramento aí com a Eu Júlia, ia falar, que Deus também abençoe vocês em casa, e gratidão pela parceria aí com o Podville. eu creio que... Os patrocinadores, não esquece Nunca patrocinadores. esquecidos. Mas eu creio que quem viu o programa e ainda não segue a Júlia vai querer seguir, né? Então, Júlia, se quiser agora Instagram, TikTok, Eu posso deixar uma mensagem para meus seguidores? com certeza. É que eu queria falar muito sobre isso, porque, tipo assim, eu fico muito feliz com todo o carinho que o pessoal me dá. E muitas vezes eu não posso responder todo mundo, eu não posso chegar e não consigo ter tempo pra responder todo mundo. Mas é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu ter pessoas que param um pouco do tempo do dia delas pra assistir o que eu falo e ver a minha opinião, sabe? Ver se concorda, se não concorda. Porque é louco pra mim ainda. Às vezes eu vou abrir e tem um fã-clube. Eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que ia ter fã-clube. Ou, eu vou ver, tem um edit meu. Fico, nossa, como assim tem um edit meu, sabe? É loucura. Mas eu fico muito agradecida a todo mundo que assiste meus vídeos, me segue diariamente. Mas as minhas redes sociais é ju.lazarotto. Tem no TikTok e no Instagram. E agora eu tô com um projeto de começar no YouTube também. Porque é uma rede social que eu acho muito legal. Até pra trazer vídeos mais longos, né? Então, é isso. Também queria agradecer a vocês, porque foi muito legal.
Nunca tinha imaginado que eu ia num podcast por ser eu, sabe? Um vídeo, não por opiniões mesmo. É muito legal. Realmente a honra é nossa de estar recebendo a Júlia e tá podendo aí expor com a gente essas ideias que ela tem, né? Como o Ivan falou, nunca esquecidos, né? Agradecer os nossos patrocinadores, Letícia Modas, Juquinha Autopeças, Grave Embalagens e agora também com a gente o Pilates Mais, né? O Zé veio aqui, gravou o programa, achou legal o projeto, tá aí junto agora nessa barca também. A gente vai deixar sempre as portas abertas. Gostou do nosso programa? Quer ajudar, quer patrocinar, a gente tá sempre de portas abertas para novos parceiros aqui no programa. Agradecer principalmente a Deus que está permitindo a gente estar aqui gravando mais um programa, estar vivo, com saúde, né, Ivan? Sim. Também agradecer aí o Jean aí, que tá tocando aí Grupo hoje Marca. as picapes aí. Grupo Marca é referência, são nossos parceiros aí há 4 anos. E você que quer gravar, fazer material, podcast ou gravações, Jean e Grupo Marca, é sensacional. É só chegar e fazer, É e igual- o trabalho de qualidade, É igual tá? o conteúdo da Júlia, fora da curva. Fora da curva. Então, não esquece, então, segue a Júlia, segue o Ivan. Qual que é o teu arroba, Ivan? Ivan Preus, _SC. Segue eu também, GustavoSouza.sc. Vamos dar-lhe, né? A gente conta sempre com os espectadores. E se tem alguma dica, algum convidado que vocês querem que venha aqui no programa, também coloca ele nos comentários, dá o seu like ali no vídeo. Tamo junto. Fechou? Valeu, Fechou, Júlia. obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Valeu.